Vamos começar a nossa aula. As 7 radiações da Umbanda, radiação organizadora. Nós estamos usando como base o meu livro As 7 Radiações de Umbanda. Esse livro está disponível em digital e em físico. Você pode olhar as informações na descrição desse vídeo para poder adquirir. É só adquirir, ler e estudar. Vamos seguir. O que é a radiação organizadora, então? É uma das 3 radiações primárias da criação. Representada pela cor vermelha, ela é neutra e intersexo, capaz de gerar e sustentar tanto energias masculinas quanto femininas. Sua função é organizar todas as outras radiações, promovendo equilíbrio e planejamento dentro do tempo e do espaço. Diferente das energias destrutiva e construtiva, que atuam de forma mais intensa, a radiação organizadora age com sutileza e inteligência divina, manifestando-se no momento certo com precisão cirúrgica e por isso que ela rege o conhecimento, a sabedoria e as intenções ocultas por trás de toda ação. E é lógico, ela trata da justiça. Se existe uma radiação que nós podemos celebrar as leis de Umpemba, é a radiação organizadora. Vamos lá, nós já falamos sobre a radiação destrutiva, sobre a radiação construtiva. As duas são radiações primárias. E a terceira e última radiação primária é a organizadora. Elas são 3, também seguindo pelo esquema de cores, azul, amarelo e vermelho, que também são cores primárias. A partir delas surgem outras cores. As radiações é da mesma forma. A física das cores acontece também nessas energias. Ela é neutra, ou seja, ela não é nem positiva e nem negativa. A destrutiva é uma energia densa. Ela é a mãe das energias negativas, densa. A construtiva é positiva, é branda, ela é mãe das energias positivas, acalentadoras. Mas a vermelha não. A radiação organizadora ela é neutra, nem positiva, nem negativa. Ela é intersexo. Lá no livro eu uso a palavra hermafrodita, mas só que essa palavra não é mais utilizada para designar esse tipo de condição. Então, ela é intersexo. O que isso significa? Que ela representa tanto a sexualidade masculina quanto a feminina. A destrutiva é uma radiação simbolizada pela cor azul, anil, aquele azul escuro. Ela é do elemento fogo masculina. Está falando da força, está falando da força que destrói. A segunda é a construtiva, da cor amarela. Ela está falando de feminilidade, está falando de água, de sabedoria, está falando de mansidão, de construção. É energia positiva. Então, uma é feminina positiva, a outra é masculina densa. Mas a vermelha, a organizadora, ela é neutra e intersexo. Isso significa que ela pode representar masculinidade ou pode representar feminilidade. Ao mesmo tempo, ela pode simbolizar os dois ou nenhum, estando permanecendo neutra em seu status. Tudo isso ajuda a ela manter o equilíbrio de todas as coisas. Vamos indo por partes para a gente não se perder. Observação importante. Com essa aula, completamos o estudo das 3 radiações primárias, que sustenta toda a existência universal. Isso aqui é importante para você que está fazendo o curso de Quimbanda, tá? Presta muita atenção. A radiação destrutiva rompe o que precisa ser finalizado. Radiação organizadora estrutura o que precisa ser mantido. A radiação construtiva edifica o que precisa ser vivido. Essas 3 forças são a base de todo o movimento espiritual e natural do universo. Todas as demais radiações são complementares, derivadas ou especializações dessas potências essenciais. Então, tudo que surge a partir do universo, tanto físico quanto espiritual, surge a partir dessas 3 radiações. Elas simbolizam a trindade que existe no panteão Bakongo,
do panteão Banto, que é Unzambi, Nakalunga e Kalunga. Radiação destrutiva, organizadora e construtiva, azul, vermelho e amarelo. Essas três radiações, elas simbolizam aspectos de Unzambi que vão ajudar a manter a ordem do universo. Então, não existe um ponto inicial, mas existe um movimento cíclico. Organiza o pensamento, separa o que vai ser utilizado e o que não será utilizado. O que será utilizado será construído algo novo. O que não vai ser utilizado vai ser destruído. Então, esse é o movimento cíclico que vai acontecer em tudo no universo. Espiritual, energético, natural, atômico, estrelar, cósmico, biológico, tudo. É o ciclo. Organizar, construir, destruir, organizar, destruir, organizar, construir, destruir, organizar e assim vai. O ciclo das coisas. Por isso que elas são as três radiações primárias que mantêm a ordem no universo. Eu vou destruir qualquer coisa? Não. Para ver o movimento de destruição massiva, é loucura. Sair destruindo por destruir é desequilíbrio. Então, a destruição, para manter a ordem das coisas, ela vem a partir de uma organização. Você para, medita, pensa sobre o que você vai destruir. Destruiu. Agora você para e observa o que foi destruído, o que será utilizado ou não. A partir disso, você vai construir algo novo. Radiação construtiva, vai construir algo novo. Perfeito. Usufruiu desse algo novo. Agora está na hora de organizar novamente. Para organizar, tem que destruir. Destrói novamente. Organiza, constrói algo novo. O universo está fazendo isso o tempo todo. Para que haja ouro, o ouro é um material pesado, de átomos pesados, que você só consegue gerar em uma ocasião, na explosão de uma estrela. A explosão de uma estrela é tão violenta que a fusão que acontece ali atômica gera o elemento atômico do ouro. Nenhuma outra possibilidade de fabricar ouro no mundo. Não existe. Não existe. Então, para que haja ouro, tem que haver a destruição de uma estrela. Para que haja um buraco negro, tem que haver a morte de uma estrela, de preferência uma estrela de nêutron, que já é o resultado da morte de uma outra estrela. Esse buraco negro organiza galáxias, sistemas solares, organiza a ordem em torno dele. Mas vai chegar um momento que esse buraco negro vai colapsar também. E tudo ao redor dele vai ser destruído e vai gerar algo novo. Então, o universo, ele é essa organização, destruição e construção contínua. Isso no macroverso. Agora vamos trazer para o micro-universo. Uma semente, ela nasce, ela cresce, ela frutifica, ela se multiplica, ela morre e ela volta para a terra. As suas sementes se alimentam da nutrição da morte da árvore original, se nutre, cresce, se frutifica e o ciclo continua. Nós, da mesma forma, nós nascemos, crescemos, nos educamos, nos multiplicamos, morremos e reencarnamos. E assim o ciclo continua. Então, essa ordem, ela vai estar em todas as esferas de existência. A gente vai estudar muito isso no Dikenga. Principalmente quem está fazendo o curso aí da Quimbanda Bakongo vai ter um módulo só para isso. Aqui, nesse mini curso aqui das 7 radiações, nós não vamos falar sobre o Dikenga, mas dá para sentir essa atmosfera de cíclico a partir das 3 radiações. E todas as outras radiações que vão vir a partir dessas 3. Nós temos o entendimento de que, isso aqui é o básico, tá, gente? Pelo amor de Deus. O entendimento de que tudo que é divino é 3. Então é Unzambi, Naala e Kalunga.
as três deidades da Quimbanda Bakongo. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade Católica, que porventura é uma apropriação cultural da Trindade egípcia, que é Isis, Horus e Atum, que era a Trindade. O céu, o sol e a luz. Nós temos também no Enki 1, 2, 3 e o resultado da existência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu. Unzambi, Naala, Kalunga, eu. Osíris, Ísis e Horus. Eu. O povo, nós, a criação. Então, tudo que é sagrado, tudo que é divino, está dividido em porção de 3. Então, os 3 chakras divinos são quais? Coronário, frontal e laríngeo. 3. Todos os outros chakras, radiações, deidades são derivadas desse. Não existe, por exemplo, um chakra pulmonar se não houver a consciência. Não existe um equilíbrio emocional umbilical se não houver uma consciência, não houver um status espiritual frontal. Não existe a força que vem do chakra base se não houver a força que vem do laríngeo. Então são bases de existência. É a energia bruta que dá condição à própria existência se refinar. Essas 3 energias, radiações, elas vão dar base para 4 outras radiações: transformadora, estabilizadora, conscientizadora e harmonizadora. São 4 energias extras. Então, se o divino é 3, a matéria é 4. Por isso que na magia, a magia esotérica, que se você estuda isso, né? Só um minuto. Se você estuda isso, a magia esotérica, a magia dos elementos, também vai ver a presença de 5, né? Que seria terra, ar, fogo e água. E espírito. 4 elementos são da terra, da nossa matéria. 1 é espiritual, só que esse 1 se divide em 3. Sempre em 3. Que no caso, masculino, feminino, intersex, positivo, negativo e neutro, fogo, ar e água, e assim sucessivamente, sempre nessa dimensão de 2 extremos e 1 intermediário. Na cultura indígena tupi, nós também vemos isso através de diversos aspectos, mas principalmente um que eu tenho que chamar a atenção aqui, que é na sexualidade. E claro que não só a indígena tupi, tupi-guarani, guarani, tupiniquim, pataxó e muitas outras, mas em várias sociedades humanas, um terceiro gênero sempre foi bem-vindo, sempre foi. Foi o Ocidente católico medieval que pulverizou essa ideia de um terceiro gênero ou de qualquer gênero que não seja masculino ou feminino é errado, mas sempre existiu. Então, o Espírito Santo não tem sexo. Ele tanto performa masculinidade quanto feminilidade, porque na verdade ele é um resultado neutro. O Horus, ele é intersex, ele performa masculinidade e feminilidade, porque na verdade ele é um resultado dos dois. Ele é a criação. Eu, você, Kalunga somos resultado de uma criação. Então nós somos, nessa performance de energia, não qualificados nem para performar masculinidade nem feminilidade em forma de energia, e sim os dois ao mesmo tempo. Por isso que nós somos intermediários, por isso que nós somos médios. Eu consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, no espiritual e no carnal, no material. Por que eu consigo isso? Porque a minha energia, a minha essência é intersexe, ela é neutra. Eu posso me deslocar para o masculino denso, eu posso me deslocar para o feminino brando,
Eu posso me colocar mais no campo carnal ou mais no campo espiritual, ou me manter neutro, me manter no equilíbrio. Então, isso só é capaz de ocorrer com quem é originário de duas criações primárias, masculino e feminino, destrutiva, construtiva. O resultado das duas é o quê? Organizadora. Então, a organizadora, ela simboliza justamente o resultado da criação. Por isso que o símbolo maior dela é a organização, porque a nossa matéria ela é organizada para que tudo funcione. Para que essa organização funcione, tem leis. Então, as leis de Umpemba, as leis da física, as leis da sociedade. Então, ela também está regendo as leis. Automaticamente, a ordem. Automaticamente, também a justiça. Então, essa força está regendo tudo isso. Por isso que a figura do iluminado, do Messias, a figura do rei, a figura do profeta, é uma figura de organizadora. É o resultado da energia organizadora. Essas pessoas que vão guiar as demais pessoas que vivem no extremo. O sacerdote também nasce dentro da radiação organizadora. Quem mantém as ordens na sociedade, no culto, nas cerimônias, é resultado da energia organizadora. Então a gente vai olhar, observar isso, a presença dela, da organizadora, da destrutiva e da construtiva, em vários aspectos da vida. Por isso que a gente fala que elas são base de observação, existência e manipulação de tudo no universo. E a partir dessas que vai surgir outras, seja por fecundação ou seja por potência de suas próprias essências. Ou seja, para que haja a energia transformadora, eu tenho que fundir a construtiva com a destrutiva, a azul com o amarelo, da verde. Então, é a transformadora. Isso é uma fecundação. Mas isso aí é matéria para outra aula. Entenda que é a partir dessas três que vai surgir as outras 4 radiações, que são 4 radiações da matéria e 3 radiações divinas, que são essas que dão base à existência tanto da matéria carnal, do nosso plano material, quanto do divino. Um CQ e um Pemba, o espiritual e carnal. Essas são as essências do que é divino, que é sempre dividido em 3, enquanto tudo que é matéria é dividido em 4 elementos. E acima disso, nós temos a possibilidade de observar tudo que vem a partir dessas 3 radiações. Então, não existe estudo de radiação sem entender as 3 radiações primárias. Por isso que eu dediquei um tempo a mais para caprichar um pouquinho a mais nos slides aqui para vocês. Vamos lá. Aqui está o esquema de cores. Lembra que a primeira lei de Umpemba está me dizendo que tudo que é ligado na Terra é ligado no céu. Então, o que funciona na lei da física aqui também vai funcionar lá no mundo espiritual. E aqui no esquema de cores, que é o estudo de cores, que é algo científico, comprovado, provado, toda vez que você misturar amarelo com azul, vai dar verde, não tem como ser diferente. Então, nós observamos que essas cores primárias, que também são as radiações primárias, azul, vermelho e amarelo, construtiva, destrutiva e organizadora, formam esse triângulo inicial. E as demais radiações, transformadora, estabilizadora e conscientizadora, formam o segundo quadrante, o segundo triângulo. Claro que isso vai formar uma estrela de Davi, o hexagrama, que é um dos símbolos da Umbanda, é um dos símbolos da organização, também é um dos símbolos de Unzamba, é um Punguto Lendo, mas falta uma coisa aqui. Falta o 7º elemento, né? O 7º elemento é a própria existência da estrela, que é o último elemento, que é a harmonizadora. A gente vai falar isso lá na última radiação, que essa é a última radiação organizadora. Desculpa, a harmonizadora, que é azul claro. Ela representa a própria existência
da conjuntura de tudo. Tudo harmonioso é a existência da radiação harmonizadora. Uma vez que tudo isso está em desequilíbrio, então cada uma está na sua individualidade. Então, se eu separar as 6 radiações, então cada uma está fazendo a sua própria ação. Se eu junto todas, eu tenho o hexagrama. Então, ela por si só forma a radiação harmonizadora. Guardem isso, porque lá na radiação harmonizadora, isso é fundamental para que você entenda. O que eu quero mostrar é que a primeira conjuntura, que é o amarelo, construtiva, o azul, anil, a destrutiva, e o vermelho, que é a organizadora, elas sempre estão em um movimento cíclico, onde uma auxilia a outra, fazendo as intermediações. Por isso que é na junção das 3 que forma as demais. Então, amarelo e azul vai dar verde, o vermelho e azul vai dar o roxo, o vermelho, amarelo, laranja, e todas elas vai dar aqui esse centro, que aqui está meio amarronzado. Então, as radiações, elas vão interagir dessa forma. Mantenha isso em mente. E aqui nós temos um esquema que é bastante interessante. Esse esquema das cores sempre vai funcionar para você estudar as radiações, e tenha isso em mente para que você entenda. Se você conseguir entender particularmente como é que essas cores se fundem, vocês vão compreender como as energias também se fundem. Claro que vai ter certas diferenças, certos aspectos, mas sempre vai estar nesse mesmo esquema. Aqui no caso, nessa imagem aqui, as cores estão trocadas, né? O amarelo e o verde está trocado, provavelmente um erro na edição. Mas você vai entender que esse esquema ele funciona muito bem para você compreender que não existe forma de fundir radiações, energias, sem que haja uma intermediadora. E é o que a gente vai ver daqui a pouco. A sabedoria de Deus e a regência do tempo. Antes de destruir ou construir, há sempre uma intenção. Essa intenção nasce da radiação organizadora. Ela é a força que analisa, pondera e direciona os acontecimentos conforme a sabedoria divina de um Zambi. Nada é precipitado na natureza. Uma estrela avisa que vai explodir. Poeiras e rochas levam milênios para formar um satélite natural. Tudo tem seu tempo. Essa espera é o campo de atuação da radiação organizadora. Ela rege os elementos intocáveis da criação: o tempo, o espaço, a experiência e a sabedoria. Seu elemento natural é o ar, pois ele equilibra as temperaturas, une extremos e permite transições sutis. Vamos por partes. Aqui, nós vamos fundir 2 conhecimentos, que é o conhecimento que está no livro das 7 radiações e o conhecimento que eu estou disponibilizando lá no curso de Quimbanda. Se você ainda não fez o curso de Quimbanda, se você não está fazendo, na verdade, que o curso está em andamento, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, pois está lá já liberado. Nós já estamos no 2º módulo, nós estamos já estudando o criacionismo Bakongo, que justifica todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês sobre radiações a partir do conhecimento dos anciões Bakongo. Então, na última aula que eu soltei ontem, terça-feira, nós analisamos o ato 2 do criacionismo sobre o ciclo do tempo, aonde um Zambi, junto com sua esposa Nakalunga, fazem surgir Kalunga, que é o 3º elemento, que é justamente o que nós estamos dizendo aqui. Nós temos uma energia natural, que é a força, que é a destrutiva, azul, uma energia feminina da sabedoria, que é o amarelo, que seria Nakalunga, Naala, em outras tradições, masculino, feminino, um Zambi, o Deus Criador, e Naala ou Nakalunga, a deusa criadora, e o resultado da conjuntura dos dois, que é Kalunga,
o próprio tempo, o espaço, o tempo presente, o equilíbrio, a cor vermelha, a radiação organizadora. Por isso que a natureza, ela sempre vai estar dando uma intenção na sua criação. Então, quando eu junto a sabedoria e a força, eu estou mentalizando aquilo que eu desejo, criar, e eu aplico força e crio. E o resultado dessa minha criação é justamente a organização da matéria em si. Então, quando existe a intenção de criar algo, essa intenção vem de um pensamento, de uma organização. Por isso que a gente fala, não tem um ponto de partida. É sempre um movimento cíclico. Sempre vai vir a partir de uma intenção. A natureza não faz nada à toa. Isso é a força de Unzambi, a consciência divina. Tudo que vai acontecer dentro de uma intenção para gerar uma criação. Essa criação ela pode vir a partir da reciclagem de energias, pode vir a partir de uma destruição, da construção ou da organização de partículas e moléculas. Isso vai estar muito conectado, principalmente se você parar e analisar a forma com que algumas entidades trabalham a energia. Eu vou dar somente um exemplo aqui, que nem estava na aula, mas eu vou dar que me veio à cabeça, que é sobre a cura. Quando nós pensamos em cura, geralmente nós pensamos em pegar uma doença, tirar a doença e pronto, acabou. Né? Como se a doença fosse um objeto. Eu pego, tiro, pronto, resolvi. Não. A doença, ela tá ali, ela pode ser um vírus, uma bactéria, pode ser o reflexo do seu corpo sobre algum tipo de situação, pode ser várias situações, mas é certo que existe um corpo com moléculas, com células sendo afetado. Então, com a intenção de curar esse corpo afetado, eu posso fazer o quê? Destruir as células, reconstruir essas células, transformar essas células ou reorganizar essas células. Das 4 formas, eu posso causar uma cura nesse corpo. E aqui eu até acrescentei a 4ª radiação, que é a radiação transformadora. Então eu posso destruir essas células, radiação destrutiva. Eu posso construir, aumentando células novas, né? Células de defesa, a partir da radiação construtiva. Eu posso reorganizar essas células conforme ela passe a trazer um alívio e causar a cura. Ou eu posso pegar todas essas células, vamos dar o exemplo de células cancerígenas, e transformá-las em células benignas. Então eu estou trabalhando 4 radiações: destrutiva, construtiva, organizadora e transformadora. Tudo isso vem a partir do quê? De uma intenção. Essa intenção ela vem da consciência de Unzambi, na consciência da natureza. Nós estamos o tempo todo dizendo, Unzambi se manifesta através da natureza. Então, nada na natureza acontece por acaso, tudo acontece dentro de uma intenção. Essa intenção vem a partir da onde? Da consciência. Por isso nós temos uma outra radiação chamada conscientizadora. Ali que está a consciência de Unzambi. Mas, depois que essa consciência é ativada, ela vai se manifestar no campo de atuação, ela vem a partir do quê? Qual é a primeira ação? É a organização. Eu não posso nem destruir e nem construir sem antes organizar. Se eu não organizar, eu estou em desequilíbrio. Eu posso ter a melhor das intenções, ter toda a matéria necessária para construir algo. Sem organização, eu posso construir um prédio lindo, mas quando ele for ocupado, ele vai cair. Não houve organização. Eu posso ter os melhores maquinários do mundo. Sem organização, eu pego todo esse maquinário e saio destruindo tudo. Mando bomba para vários lugares, destruo creches, hospitais, casas e tudo mais. Sem organização, burrice, brutalidade, extremos. O extremo do positivo, o extremo do negativo. O que vai fazer jus a essa sabedoria, tanto do Deus Criador, Unzambi é um Pungutulendo, quanto nós, criatura?
é a sabedoria, é a organização. Então eu preciso olhar, organizar as ideias, organizar as minhas intenções e aplicar a força destrutiva ou a sabedoria construtiva. E aí sim eu vou estar me dobrando à verdadeira sabedoria divina de um Zambi. Quando a gente fala que não existe um início do ciclo, é justamente isso. É muito difícil explicar uma só radiação sem explicar as demais. Por isso que eu estou apresentando uma por uma para vocês, para depois, nas próximas aulas, a gente poder conversar com maior liberdade sobre todas as radiações, tá bom? Então, presta muita atenção, escuta quantas vezes for necessário essas aulas, volte às aulas anteriores para você não ficar perdido ou perdida, porque depois que a gente vê as 7 radiações, eu vou tentar me aprofundar um pouquinho a mais para vocês, tá bom? Eu estou indo devagarzinho para vocês indo assimilando coisa por coisa. Assim como Kalunga, que é a terceira divindade do panteão Bakongo, que é a terceira extensão do próprio Nzambi, Kalunga é o tempo, Kalunga é um tango. Isso aí já é coisa que você não vai encontrar no meu livro, mas você vai encontrar no curso de Quimbanda Bakongo. Essa Kalunga, que é essa deidade, divindade, que é a filha de Nzambi e Naala, o Deus Pai e a Deusa Mãe, ela vai reger o quê? O tempo. O tempo. Então o tempo é intocável, você não toca no tempo. O tempo é intocável, você não toca na experiência. Você querendo ou não, você vai experimentar as coisas. E mesmo que você não queira experimentar nada, você vai experimentar a morte. Então a experiência é intocável. A sabedoria é intocável, você não consegue roubar a sabedoria de ninguém. Você não consegue mexer na sabedoria de ninguém. A experiência gera sabedoria, você tendo conhecimento ou não. Você experimentando, você gera sabedoria. Sabedoria é nada mais, nada menos do que um conhecimento, um conhecimento palpável de uma vivência que talvez só você tenha, que você pode dividir ou não. Então eu tenho sabedoria em muitas coisas e você tem sabedoria em muitas coisas. Nós podemos dividir ou cada um fica com a sua, mas cada um tem a sua sabedoria, que é diferente de conhecimento. Sabedoria vem da experiência que você teve em vida. Conhecimento vem a partir da adicção. Você vai adquirir esse conhecimento de alguma forma, ou você vai desenvolvê-lo de alguma forma e você pode transmiti-lo. E essa pessoa vai replicar esse conhecimento e vai ser igual em todas as situações, mas a experiência não. Eu posso falar para você, olha, experimente a Umbanda. Para mim foi assim, assim, assado. Se você experimentar a Umbanda, também vai ser assim para você. Aí você vai lá na Umbanda e você tem uma péssima experiência. E aí, não foi boa como foi para mim. Então a experiência vai depender de quem está ali, né? Vivendo, vivenciando. Cada um vai adquirir a sua sabedoria conforme faz, mas conhecimento não. Conhecimento é fato. Tem que acontecer igual para todas as pessoas. Então, a sabedoria é intocável. Cada um tem a sua. A experiência é intocável. Cada um tem a sua. O espaço, ele é tocável. Ele é manipulável. Mas cada um tem o seu. É inviolável a existência. Esse espaço que é colocado aqui é o espaço de existência. A sua casa é um espaço violável. É um espaço, é um território violável. A floresta, as cidades, uma nação, até as espiritualidades também são espaços que podem ser violados, tocados, alterados, modificados. Mas a sua existência não. Mesmo que você morra aqui, você continua existindo do outro lado. Mesmo que você reencarne e deixe de existir do outro lado, você passa a existir aqui. A sua existência como você é, a pessoa que você é, a sua personalidade, a consciência que você é, isso é inviolável. Isso ninguém mexe. Nem um Zambi. Ninguém mexe. Então é intocável. Então também é radiação organizadora. Então tempo, espaço, o espaço que você ocupa na existência é inviolável. A experiência e a sabedoria são 4 regências da radiação organizadora que vai trazer esse status de organização, onde você que é o resultado da criação, assim como a organizadora também é resultado da criação,
Assim como Osíris é resultado da criação, assim como Jesus Cristo é o resultado da criação, assim como o ar é o resultado da criação, e assim sucessivamente, tudo que está entre meio termo é o resultado da criação. Nós temos o dever de nos conscientizar e pautar a nossa vida, a nossa existência a partir da organização. E isso vai se vai se codificar em forma de equilíbrio. Por isso que a gente fala que Calunga representa o equilíbrio, o tempo representa o equilíbrio, a radiação organizadora representa o equilíbrio. Então vamos lá. Eu vou entrar mais nesse assunto daqui a pouco. Então, só para lembrar, se você tem interesse no curso de Quimbanda, Bakongo, tá lá, é uma faculdade de macumba, vai lá que você não vai perder, tá na descrição aqui desse vídeo. E aqui tá, para quem tá lá fazendo as aulas, né, uma interpretação sobre Naala, a deusa, né, energia amarela, construtiva, Unzambi, a força, a energia densa, e o resultado, Calunga, a filha, a energia organizadora, aquela que está fazendo ponte entre as duas existências. A gente vai se aprofundar mais nessa questão divina lá no curso de Quimbanda. Aqui eu não vou entrar porque você vai depois mandar mensagem para mim perguntando aonde está isso no livro, porque você não está prestando atenção que eu estou dizendo que isso aqui não faz parte do livro. Isso aqui faz parte do curso de Quimbanda. Eu só trouxe porque quem lê o livro também vai fazer o curso de Quimbanda e vice-versa. Então vamos continuar. O chakra relacionado é o sexual. Olha, o chakra relacionado é o sexual. Mas o chakra sexual não é um chakra divino? Pois é. A existência tem dessas coisas. Mas vamos prestar atenção, pois isso é muito importante. Esse chakra é o responsável pela geração da vida, sexualidade equilibrada e harmonia criativa. Quando desajustado, afeta a energia vital, o campo espiritual e a saúde emocional da pessoa. Ponto. Só essa pequena descrição para os atentos aí já entendeu que o chakra sexual ele traz à tona o que é divino para a Terra. Por isso que a organizadora é celebrada, é simbolizada a partir desse chakra. Então eu tenho o equilíbrio sexual, força construtiva, harmonia criativa, força construtiva e energia vital, força destrutiva, a força que vai dar ação à vida. Então tudo isso move o campo espiritual, move o emocional, move a vida da pessoa, seja para positivo, seja para negativo. Quando equilibrado, a pessoa vai viver dentro das normas da existência planejada pela própria natureza, ou seja, organizado, ou seja, equilibrado, dentro dos moldes da natureza. Então, o chakra sexual traz à tona esse equilíbrio. Você não é divino, você não é carnal, você está no equilíbrio de tudo. Então, entre o divino e o profano, nós temos o chakra sexual, que está dando essa origem entre os dois extremos. Você não é chakra coronário, você também não é chakra base. Você é o chakra do meio, que seria esse chakra sexual. E a gente pode se aprofundar muito nessa filosofia, mas vamos ficar somente por aqui, por hora. A radiação organizadora ajusta esse centro, ajudando o indivíduo a equilibrar sua sexualidade e produzir relações saudáveis e criativas, mantendo-o saudável na sociedade em tempo presente. Isso é fundamental para manter-se dentro da experiência de Calunga, que é viver o tempo presente. Naala, a deusa, ela é o passado. Unzambi, a força, ele é o futuro. Calunga é o tempo presente. Então, nós vivemos o tempo presente. Então, quando nós estamos falando da radiação organizadora, quando nós estamos falando sobre a experiência na sociedade, nós estamos falando do tempo
presente. Eu preciso estar aqui conscientemente, organizando a minha vida, organizando as minhas coisas, me mantendo em equilíbrio. E assim eu consigo almejar o futuro, consigo olhar para o passado e meditar sobre o que passou, porque o passado eu não altero, mas eu aprendo com ele. Lá está as minhas memórias. O futuro, eu posso até almejá-lo, desejá-lo, planejá-lo, ter as minhas intenções, mas é no presente que eu faço acontecer, que eu executo tudo. Então, quando você está em equilíbrio, porque você está em um corpo animal, o seu corpo biológico é um corpo animal, então você está mais para o lado humano, animal, matéria, do que para o lado divino. Então, você deve se manter equilibrado para que você consiga sentir as coisas do seu corpo, os seus instintos animais e, ao mesmo tempo, a sua consciência divina, para que você não enlouqueça e para que você também não se torne um ser profano, um ser individualista, um ser que só pensa em si mesmo, e sim esteja saudável na sociedade em tempo presente. O que é em tempo presente? Agora. Não é no futuro. Amanhã eu faço. Não é hoje. Você tem que estar presente hoje. É hoje estar presente na sociedade. Por isso que é muito importante não só essa radiação, que é a organizadora, mas também esse chakra na nossa vida, para que nós possamos viver como seres humanos, ocupando nosso espaço de existência, consciente, organizando o nosso tempo presente, estando saudável na sociedade, aprendendo com o passado, mas almejando o futuro, pois as intenções estão sempre no futuro, está sempre a um passo adiante. Nossa, na aula passada, lá da Quimbanda, do curso de Quimbanda, a gente falou muito sobre isso, sobre memória, sobre futuro, sobre o tempo presente. Assim, foi uma aula de 1h30 só falando sobre isso. Assim, quem não está fazendo está perdendo. Vale muito a pena. Continuando, o sangue, também vermelho, simboliza essa radiação. Carrega a vida, controla a temperatura, preste atenção nisso, controla a temperatura, alimenta as células e esfria ao cessar a vida. O sangue é a expressão material da radiação organizadora. Então, é o terceiro elemento que dá a vida. Eu tenho um corpo biológico, construtivo. Eu tenho um espírito, ele é denso. E eu tenho aquilo que controla a vida nesse corpo biológico, a fusão do espírito com o corpo biológico, é o sangue. Por isso que o sangue é um elemento na ritualística espiritual. O sacrifício, o abate. Mas eu não quero nem entrar nessa polêmica aqui agora. Está ali. Representa o quê? O equilíbrio, o tempo, a presença, a intenção. Eu tenho a intenção nesse sacrifício, eu tenho a intenção nesse sangue. Então, esse sangue está ali simbolizando a própria radiação organizadora. E nós vamos entender mais daqui a pouco. Eu estou costurando as coisas para a gente chegar no nosso ápice. O maior símbolo para essa radiação, guardem essa, é a balança. Os nossos ancestrais sempre simbolizaram essa força através da balança, tá? Vamos prestar atenção sobre isso. 3 ações fundamentais no terreiro. A primeira, organização das radiações. A radiação organizadora equilibra a transição entre a radiação destrutiva, quente, densa, e a radiação construtiva, branda, suave. Sem ela, haveria choque energético, assim como não se coloca ferro quente na água gelada. Não se muda de uma vibração densa para uma leve sem transição. Ela modula as vibrações, regula o campo mediúnico e permite que as entidades atuem com segurança. Guias que compreendem essa energia sabem aplicá-la com maestria e usam o ponto cantado para essa ação. Então, nós estamos falando da manifestação das radiações agora dentro do terreiro. Então, se eu estou trabalhando com a radiação destrutiva, eu não posso, do nada, mudar para a radiação construtiva. Seria a mesma coisa, eu estou
esquentando o ferro, batendo no ferro durante horas. Eu estou modelando uma espada. A espada está ficando perfeita naquele ferro ali. Do nada eu pego aquela espada incandescente, quente, enfio numa bacia de água gelada. O que vai acontecer? O meu ferro vai trincar, vai quebrar, vai ter um choque térmico ali. Então não existe mudança abrupta de energias tão separadas. Então a energia destrutiva, ela é o oposto da construtiva. Então elas não podem estar juntas. Eu não consigo destruir e construir ao mesmo tempo a mesma matéria. Então eu preciso de uma intermediação. Quem vai fazer esse controle de temperatura é a radiação organizadora. Como isso se manifesta no terreiro? Estou trabalhando a energia destrutiva. Então, se eu preciso mudar de destrutiva para construtiva, então eu tenho que, no meio dela, evocar a organizadora. Vamos passar para a configuração de um terreiro de Umbanda. Destrutiva. Vou trabalhar demanda, força, ação, fogo, temperatura. Vou trabalhar quebra de demanda. Estou evocando lá os Oguns guerreiros de Umbanda, que vão trabalhar essa energia densa, bruta da radiação construtiva. Eu posso fazer essa sessão de algum guerreiro de Umbanda, esquentar a atmosfera com a radiação destrutiva e do nada começar a cantar para Mamãe Oxum da Cachoeira? Não. Eu estou subindo a energia com fogo, do nada eu jogo um balde de água quente. A vibração da radiação destrutiva é pracatu, 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 pracatum, que é o som de quebrar coisas, destruir coisas. É um som frenético, de alta vibração. E do nada eu vou passar para tan 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 tan, que é o som brando, suave, de quem constrói, de quem acalenta, o som da água que acalma, que vai deixar tudo sereno. Não tem lógica. Então eu preciso de uma intervenção. Então, antes de eu fazer essa mudança de vibração, de radiação, eu vou colocar um elemento no meio. No caso da sessão de Umbanda, eu começo a tocar para a radiação destrutiva, a linha de demanda, chamando os Oguns guerreiros de Umbanda. Eles vêm, eles fazem o trabalho deles. Depois eu começo a cantar para uma linha intermediária, secundária, que no caso pode ser a linha de Tarimã, a linha dos marinheiros. Os próprios marinheiros, em sua configuração como entidade, eles conseguem manipular diversas radiações. Então ele vai entrar na radiação destrutiva, já em alta vibração, e devagar eles vão mudando para algo mais brando. Ou seja, os marinheiros vão chegar agitados, eles vão continuar cantando para algum guerreiro, eles vão cantar para eles, vão cantar para piratas, vão cantar para capitães, vão cantar para generais, eles vão agitar a gira. Na metade da gira de marinheiro, eles vão começar a baixar a vibração. Eles vão começar a cantar cânticos mais voltados a amores, mais voltados à serenidade, vão baixar a vibração, então não vão cantar mais pontos frenéticos. Daqui a pouco eles estão cantando pontos de pescadores, pontos de encantadas, pontos de caboclas d'água, e aí eles vão começar a cantar essas radiações, essas forças mais brandas. Pronto. Em uma sessão de Umbanda, eu tive duas giras. A primeira, destrutiva, com a gira de algum guerreiro de Umbanda, agitando a energia, e os marinheiros trabalhando essa oscilação até diminuir. Com uma eu elevei, com a outra eu diminuí. Para quê? A primeira destruiu as moléculas, destruiu as radiações, as energias presentes.
os marinheiros organizaram essa energia destrutiva. Tudo que foi positivo para ser utilizado, foi utilizado na gira, porque foi organizado. Aquilo que não poderia ser utilizado foi jogado para outro canto, que a gente vai falar isso lá na radiação estabilizadora. O que acontece com essa energia que a gente não utiliza? Mas os marinheiros foram os marinheiros foram essa linha de trabalho que trouxe a força da organização. Tudo que estava no ar, na atmosfera, eles organizaram. Agora que eles organizaram, eles vão construir algo. E aí ele já da temperatura alta, eles deixaram a energia morna, neutra, e agora eles vão construir algo com a energia que sobrou, com a energia boa que eles conseguiram trabalhar. Pronto, eles vão estabilizar ali. Então, essa organização das energias, das radiações, vem através da organizadora. Somente linhas que utilizam dessa sabedoria conseguem fazer isso. Caso contrário, não faz. Por exemplo, a gente não vai ver na linha de Ogum Guerreiro esse tipo de atuação. Ogum Guerreiro não constrói nada. Ele só destrói, ele só dissipa energia. Então não existe trabalhar a radiação organizadora, transformadora, conscientizadora, estabilizadora ou harmonizadora dentro da linha de trabalho de Ogum Guerreiro de Umbanda. Não tem como. Lá é só radiação destrutiva. Perfeito. Lá na linha de trabalho de Tarimã, dos marinheiros, sim, eu consigo trabalhar essas oscilações. Com os pretos velhos também, com as crianças também, com os ciganos não. Os ciganos nômades, por exemplo, eles não conseguem. Eu tenho que entregar para eles a energia branda já. Eles não sabem lidar com a energia densa. Por isso que eu sempre falo assim, porque os ciganos nômades, eles não atuam junto com o Exu e Pombogira. Aí o pessoal não entende. Não entende porque Exu e Pombogira, eles trabalham com energias densas. Os ciganos não conseguem, eles só atuam com a energia branda. Então eu já tenho que entregar a atmosfera do terreiro brando para ele. E assim vai. Para entender melhor essas questões de linhas, quem atua em que radiação, primeiro nós temos que entender todas as radiações. Então, fica calmo que quando a gente parar de ver as radiações, nós vamos começar a entender as linhas, tá bom? Mas só mantenha isso em mente. Quem organiza a transição de uma energia para outra, de uma radiação para outra, é a organizadora. E somente linhas que atuam com essa radiação podem fazer isso. Então, se a linha não faz isso, não coloque ela no meio de duas radiações extremas. Não faça isso, porque pode dar algo muito errado para você. Aí, você vai observar aqui na própria balança. De um lado, eu tenho a existência do que é quente, denso, que é a radiação destrutiva. Aquilo que está à esquerda da existência. E o que está à direita é brando, é suave, é a sabedoria, que é o contrário da força bruta. Então eu tenho na própria balança esses dois pesos. Se eu faço a junção do fogo e da água ao mesmo tempo, o que acontece? Eu junto positivo e negativo ao mesmo tempo, o que acontece? Faz um teste aí na sua casa. Pega um fiozinho desencapado, ligado na energia, pega os dois fiozinhos e enfia na boca para você ver o que acontece. É exatamente isso que vai acontecer. Vai dar um choque, esse choque térmico. Por isso que nós não podemos fazer isso. Tem que ter uma intermediação entre as energias. Então, mais e menos nós não juntamos. Fogo e água nós não juntamos. Destrutiva e construtiva nós não juntamos. Precisamos, então, de um terceiro elemento, que aí no caso é o vento. É a radiação organizadora, aquela que vai controlar a temperatura, é o sangue no corpo. Eu preciso de mais calor, eu preciso de mais frio. Quem vai fazer essa intermediação vai ser a organizadora. Isso vai ter que ser configurado
no nosso terreiro. Se você manter esse conhecimento na prática, lá no seu terreiro, você vai saber identificar esses sinais. E aí eu vou ter o quê? O controle da temperatura. Quando nós falamos de energia, nós estamos falando do quê? De energia positiva, energia negativa, energia quente, energia fria. Mas, se você já assistiu minhas palestras aqui no canal, você já deve ter visto uma palestra onde eu ensino sobre energia positiva e negativa e elas não são só uma coisa. Nós temos 3 tipos de energia negativa, 3 tipos de energia positiva e uma energia neutra do meio, que é na mesma configuração. Na mesma configuração. Então eu não posso estar nos extremos. Eu não consigo, como ser humano, estar em um ambiente que está a 100 graus Celsius. Não consigo. A 50 é capaz de eu infartar? Então não. Eu estou aqui nessa sala com 23 graus, já estou sentindo calor. Então existe uma tolerância para a minha existência em um ambiente com temperatura. Se o que está ligado na Terra está ligado no céu, será que não existe também uma tolerância para níveis de energia para mim? Claro que sim. Não só na Bíblia, mas em várias outras tradições escritas e orais, está dizendo que nenhum ser humano suporta estar na presença de um Deus, de uma divindade, do Criador. Não existe, até na cultura grega, quando Zeus vai se manifestar para uma humana que pede para ele se manifestar em toda a sua glória, ele assim o faz. O que acontece com ela? Ela é fulminada na hora. Por quê? Porque é anormal. Eu tenho tolerância. Eu, como ser humano, tenho tolerância. Então, eu tenho que ir até certo ponto. Perfeito. Agora, quem é que vai fazer esse controle? Radiação organizadora. Então, até onde eu consigo ir com a minha energia em cada gira, em cada sessão, em cada feitiço, em cada magia. Quem é que vai determinar isso? A tolerância. Então, se naquela sessão a tolerância é X, então a radiação organizadora vai ser trabalhada para chegar até esse ponto. Não vai subir. E quando você tem esse entendimento, e principalmente se você consegue pegar esse entendimento e aplicar no seu terreiro, ou tiver um mestre do seu lado que te mostra o que é o que não é, na prática, você vai entender quando você não consegue virar uma gira, por exemplo. Você consegue entender por que uma entidade não incorpora, mas tem momentos que ela incorpora. Você vai entender que vai ter momentos que a entidade vai falar, olha, eu não consigo fazer isso agora. Então, essas coisas são as tolerâncias de vibração que está dentro de cada radiação. Já pensou? Eu sou um sacerdote. A minha tolerância energética é altíssima. É altíssima. Eu fui treinado a vida inteira para aguentar porrada na macumba. Agora, já pensou se eu crio uma atmosfera para mim e eu pego você que está começando agora Você tem 24 horas de macumba, mal jogou um banho de canjica na cabeça, eu pego você e te jogo na atmosfera que eu criei para mim? O que vai acontecer com você? Você não vai aguentar. Aí você vai ter o quê? Uma péssima experiência. Aquilo vai formar uma memória negativa para você na minha tradição. Isso é ruim. Então, cada um tem a sua tolerância. Então, para cada situação de terreiro, uma tolerância. Mesmo que eu suporte. Se o meu amiguinho do lado não suporta, a entidade não vai elevar a vibração para poder fazer aquilo que deve ser feito. Se a outra pessoa vai se machucar. Aí a sabedoria, a intenção. Na natureza, nada se faz sem intenção. As coisas é feita para te manter saudável na sociedade. Que sociedade saudável é essa? Que a entidade faz tudo ao extremo para agradar um só. Não é para agradar todos. Então a temperatura tem que ser agradável para todos. Então é isso que essa radiação vai trabalhar ali nesse controle de temperatura ou de vibração das radiações em uma sessão. Não adianta, você pode aguentar. Se o seu amiguinho não aguentar, as entidades não vão elevar a vibração. É por isso que o terreiro tem que crescer junto, para que o nível de macumba cresça, o nível de vibração cresça e vocês consigam atingir milagres cada vez mais imponentes. Mas se não acontecer, infelizmente vocês ficam estagnadas. E aí nós
entendemos o porquê das horas. A gente fala, a radiação organizadora controla o tempo. Calunga é um tango, calunga também é o tempo. Então, o controle de temperatura também vem a partir do controle do tempo. As entidades falam, faça isso em tal hora do dia. Cata a folha em tal hora do dia. Vai fazer o despacho em tal hora do dia. Geralmente elas utilizam as horas grandes, né? Meio-dia, 6 horas, 3 ou 9. Os picos do relógio, né? Para simbolizar temperaturas do tempo. Elas estão medindo o tempo para você. Olha, nesse momento aqui, a temperatura da radiação organizadora no nosso espaço é X. É tolerável para você atingir essa intenção que você tem nessa oferenda. Por isso que a gente faz exatamente como a entidade pede, porque ela está calculando uma ciência que eu não entendo, que eu não compreendo. Você acha que a entidade vai parar para te explicar tudo isso aqui que eu estou explicando para você entender que a sua vela tem que ser acendida ao meio-dia ou à meia-noite, às 3 ou às 6 horas da tarde? Não vai. Ela não tem tempo para isso. Mas ela vai falar para você, faça a tal hora. Por isso que é importante você obedecer. Ela não está ali para te guiar. Né? Por isso que ela é chamada de guia espiritual. Então, cabe você obedecer se você quiser chegar na intenção que ela tem ou que você tem junto com essa entidade. Por isso, é importante cada vez mais entendermos isso. E aí nós vamos para outra coisa que também é outra polêmica. Segunda coisa que vai se manifestar na Umbanda, linha de Egunitá, a sabedoria. Ai, meu Deus, Egunitá. Egunitá é coisa de Rubens Saraceni. Já falei isso várias vezes. Não é porque nos roubaram que o objeto do roubo não nos pertence. Ele só nos roubou. Egunitá não é orixá. Entenda isso. Egunitá não é orixá. Egunitá é o nome da linha da sabedoria. Linha da sabedoria igual Egunitá. Que porventura vai ter dois símbolos Oiá. Que porventura, lá no Candomblé de Queto, existe Eguonitá, que é uma qualidade do orixá Oiá. Mas isso é tradição de Queto, não tem nada a ver conosco, tá? A linha de Egunitá, assim como a linha de Orimá, a linha de Ori, a linha de Ori, são nomes que os nossos ancestrais deram a essas linhas. Pessoas, ladrões, FDPs como Rubens Saraceni, Mata e Silva, Zélio Fernandino de Moraes, destruíram os nossos saberes porque eles escutavam os nossos ancestrais falando as coisas, eles não entendiam, mas iam lá, lançavam os seus livros, os seus cursos, com as vozes das suas cabeças, porque eles precisavam, sei lá, fazer o quê? Roubar. Aí eu acho que a essência desse povo é roubar os outros. Pronto. Então, Egunitá, Rubens Saraceni transformou em orixá. Assim como Logonã, assim como Preto Velho, assim como Exu Mirim e mais um monte de baboseira que esse homem inventou por aí. É um desserviço. Rubens Saraceni é um desserviço para nossa espiritualidade. Contudo, Egunitá nos pertence. A linha de Egunitá é a linha da sabedoria, que é a linha que vai se manifestar em duas radiações, que isso aqui é muito importante sabermos. Perfeito? Vamos partir daqui e eu pretendo nem falar mais sobre isso, tá? Não, acho super deselegante ficar falando toda hora que nós fomos roubados e a gente tem que rever o que nos roubaram e a gente não tem que mudar nome de nada. Nós só temos que mostrar quem foi o ladrão. Pronto, as 7 radiações não é da Umbanda esotérica e Egunitá não é orixá e não pertence a Rubens Saraceni. Essas pessoas foram ladrões que roubaram, saquearam as tradições afro-indígenas brasileiras, por isso que a gente tem que ficar se explicando toda hora. Perfeito, amiguinho? Vamos prosseguir então com a aula. Então, a segunda forma da radiação organizadora se manifestar no terreiro é através da linha de Egunitá. Linha de Egunitá, linha da sabedoria, é uma linha secundária de trabalho, regida por Santa Bárbara, Oiá, Jurarauaçu e Matamba. São as figuras, as deidades das tradições que vão estar simbolizadas nessa radiação.
A linha de Egunitá, ela não é original da organizadora. Mantenha isso em mente. Ela é original da radiação estabilizadora. Mas daqui a pouco eu vou explicar o porquê que ela está aqui. Essa linha manifesta o lado feminino do intersexo. Suas representantes são as caboclas de Oiá, as famosas caboclas de Oiá ou as falangeiras de Oiá, que são, na verdade, encantadas do vento. São entidades altamente elevadas, silenciosas, discretas e profundas. Elas dançam segurando uma espada e um cálice, rodopiam no terreiro, desagregando feitiços e demandas após rituais densos. Elas não falam, não bebem, não fumam, são rápidas, eficientes e purificam o ambiente para a próxima gira, promovendo a função do chakra sexual em escala de terreiro. São raras e carregam a sabedoria de seleção energética de um zambi. Vamos traduzir. Eu falei que a aula de hoje era uma aula especial, então a gente talvez vai extrapolar 1 hora de live, tá? Então vamos lá, que a gente está ainda na metade da aula. Então a gente vai extrapolar um pouquinho o horário. As caboclas de Oiá, ou as falangeiras de Oiá, as encantadas do vento, chama como você quiser. No passado também era chamada de Cavaleira de Santa Bárbara ou Cabocla de Santa Bárbara. Quem é das antigas aí deve lembrar que elas se manifestavam com uma espada na mão e um cálice na outra. Deixa eu mudar aqui. Assim, ó. E elas dançavam assim, ó. Como se elas segurassem um cálice na mão e uma espada na outra. Ogum guerreiro se manifesta assim, com 2 espadas. Elas é assim, o cálice e a espada. Perfeito? Essa é a manifestação dessas encantadas. São raras, não é qualquer pessoa que incorpora, provavelmente você não a incorpora, são espíritos muito elevados em sua energia, então o seu corpo tem que ter uma tolerância muito alta para essa energia, então não é qualquer um que roda com essa entidade. Eu vou em terreiros aí que eu fico até rindo. A pessoa entrou ontem na macumba e já sai rodando igual um peão doido, falando que tá de caboclo de Oiá. Pelo amor de Deus, não existe isso. Mas vamos lá. Quando elas se manifestam de verdade, elas estão trazendo a função do chakra sexual em escala de terreiro. O que o chakra sexual faz? Ele filtra, ele organiza as energias. Então, o que a radiação organizadora faz? Organiza as energias. O que o chakra sexual faz? Organiza a energia. A radiação faz isso em escala universal. O chakra faz isso na escala do meu corpo. Então, as caboclas vão fazer isso na escala do terreiro. Elas vão organizar. Quando é que elas vão organizar isso? Depois que houve a dissipação de energias densas. Então, não é em qualquer momento. Primeiro, eu faço a evocação da radiação destrutiva. Dissipei, quebrei as partículas de energia do meu ambiente. E está tudo solto. Agora eu preciso organizar. Aí eu chamo essas caboclas. As encantadas do vento, elas são muito rápidas, pessoal. Elas não são entidades comuns, elas são muito rápidas. Geralmente elas dão 1 ou 2 voltas no terreiro e vão embora. Elas não ficam, por isso que elas não cantam, elas não dançam, elas não fazem performance, elas não vestem roupas, elas não fumam, não bebem, não conversam com ninguém. Elas têm uma função específica de terreiro, por isso que elas são encantadas. Elas fazem isso, elas rodam, organizou. O que elas fizeram? Energia densa desce, energia branda sobe. Energias densas vão ser utilizadas pela radiação estabilizadora no filtro do terreiro, que a gente vai estudar isso lá na radiação estabilizadora, guarda isso. O que subiu foi as energias positivas, tá no ar, tá soltas, que é onde vai estar todas as outras radiações sendo manifestas e os guias vão trabalhar elas a partir da criação do que virá logo em seguida. Então, o que elas fizeram? A intermediação. Quebrei, destrutiva. Organizei, radiação organizadora. Manifesta com as caboclas do vento.
Vou passar, então, para outra linha. Quem é que vai vir depois? Quem quiser. Lembra que eu falei que os ciganos nômades, por exemplo, eles não atuam com a radiação destrutiva? Eu tenho que entregar o terreiro para eles já pronta para radiação construtiva? É nessa situação. Então eu posso tocar para algum guerreiro, quebrar a demanda, uso a linha de Egunitá, organizo tudo, deixo tudo morninho e os ciganos nômades vêm como terceira linha para atuar com a radiação construtiva. Pronto. Não precisei juntar fogo e água. Houve uma intermediação, houve uma linha auxiliadora ali no meio das coisas. Entenderam? É raro acontecer, por isso que é muito difícil a gente ver essa linha acontecendo e às vezes quando acontece você nem percebe, tá? Como não tem essa manifestação dessas entidades com muita frequência, pois é muito raro ter médiuns que as incorporam, o que acontece? Elas se manifestam no invisível. Como é que vai haver, então, essa ação? Através dos pontos cantados. É por isso que nós temos esse ocultamento da função dessa radiação através de nomes simbólicos. Então, eu não vou cantar para radiação organizadora. Eu vou cantar para Santa Bárbara, eu vou cantar para Oiá, para Iansã, para Jurarauaçu, para Matamba. Por que desses nomes? Porque vai depender da linha que está ali. Então, um preto velho, por exemplo, de repente canta para Santa Bárbara. Se for a linha dos africanos, de repente canta para Oiá, para Matamba. Mas se for os caboclos, vai cantar para Jurarauaçu. Eles estão cantando para a mesma força em nomes diferentes. Aí, quando os idiotas da Federação Espíritas viram isso, acharam que era sincretismo. Por isso que a gente bate nessa tecla. Nós fazíamos ocultamento e não sincretismo. Quem fez sincretismo foram eles, que não entenderam o que a gente fazia. Nós, respeitando cada cultura manifesta numa sessão, ele vai cantar de acordo com a sua própria cultura, mas movendo a mesma energia. Qual é a energia que está por trás de Santa Bárbara? Radiação organizadora. Qual é a energia por trás de Oiá na Umbanda? Radiação organizadora. Qual é a energia que está oculta atrás de Jurarauaçu? Radiação organizadora. Qual é a energia que está oculta por trás de Matamba na Umbanda? Radiação organizadora. O que vai diferir? Quem é que canta? O caboclo não vai cantar para Santa Bárbara, o caboclo não vai cantar para Oiá, o caboclo não vai cantar para Matamba, mas ele vai cantar para Jurarauaçu. E assim sucessivamente. Não preciso ficar explicando o óbvio aqui. Então, essas caboclas, sabendo elas administrar isso, elas estão exercendo o lado feminino do intersexo. Ou seja, elas são a manifestação da radiação organizadora jogando para o lado feminino da coisa. Lembra que o intersexo ele performa os dois gêneros, se ele quiser, ou ele fica neutro. Então, ali, ela é a manifestação da radiação organizadora para o feminino. O que eu encontro no feminino? Aquilo que é brando, aquilo que é suave, aquilo que está para a construção, aquilo que está para a diminuição da temperatura. Então, eu não posso, de forma nenhuma, usar a linha de Egunitá para diminuir uma temperatura que já está fria. Não consigo fazer isso. Eu vou usar sempre para diminuir uma temperatura que já está quente. Então, sempre virá a partir de uma cerimônia, de um ritual denso. Eu fiz um descarrego com um compadre na esquerda, o ambiente ficou muito denso, muito pesado. O que eu faço para aliviar? Egunitá. Está muito quente, diminui. Diminui. Se está muito quente, você não pode jogar um balde de água fria. Você vai matar os seus médios dentro desse terreiro. Diminui. Aprenda a cantar para essa linha. Evoca-os, mesmo que no invisível. E toma cuidado com esses médios doidos que ficam incorporando cavaleiros, falangeiros. Aí, cuidado, que isso também pode gerar um problemaço.
É muito raro isso acontecer, é muito raro. Por isso que não é foco na Umbanda incorporar esses tipos de espíritos. Perfeito. Vamos parar por aqui, porque essa linha, a gente vai falar mais dela lá na radiação estabilizadora, porque ela não é a linha que se origina na radiação organizadora, mas ela se manifesta aqui como organizadora indo para a estabilizadora, ou seja, indo para o lado feminino da existência da radiação organizadora. Por isso que eu coloquei aqui na setinha aqui, ó. Ela sai do masculino, que é o quente, ela se manifesta então na organizadora, que é o intersexo, e ela está indo para o suave, para o feminino. Perfeito? Então agora a radiação verdadeira que vai surgir a partir da radiação organizadora, que é a linha da justiça, que é a força da ordem. Essa sim é a radiação original da radiação organizadora. Por isso que aqui atrás você deve ter reparado que tem um africano, tem um São Jerônimo, né? A cor vermelha simboliza isso aí. Regida por São Jerônimo, Xangô, Zazi e Sumé, representa o lado masculino do intersexo. Após a limpeza realizada pelas caboclas de Oiá, os caboclos de Xangô, encantados da pedra, olha que diferença, de vento para água, de vento para pedra, a distância de uma coisa para outra, podem se manifestar. Com seriedade e firmeza, corrigem fluxos energéticos, deslocam grandes massas de energias e organizam a atmosfera ritualística do terreiro. Eles andam como se fossem feitos de pedra, depositando no altar as energias que serão recicladas pela radiação estabilizadora. Essa linha só se manifesta quando há real necessidade e a sessão exige reorganização profunda. Então vamos lá. Por essa ser a linha original da radiação organizadora, ela é a raridade dentro da raridade. Então, se a linha organizadora com a manifestação de Egunitá já é muito rara, a linha da justiça é mais rara ainda. Contudo, em algumas situações nós vamos utilizar. Vamos supor que você está fazendo uma sessão e nessa sessão as energias não foram dissipadas o suficiente. Então, isso pode acontecer quando um caboclo, um preto velho, uma criança, um baiano trabalham com energias densas em descarrego, em desobsessão, em exorcismo, que são situações que eles não são especialistas, e em vez deles cumprir com um ritual completo, eles deixam tudo por inacabado. Em vez deles cortarem as energias em bloquinhos pequenininhos, eles cortam em blocos maiores. Isso fica muito difícil de ser transportado por qualquer entidade, seja elas guias comuns, como um marinheiro, ou um guerreiro, um compadre, uma comadre, uma criança, um caboclo, um cigano. Eles não vão conseguir transportar essa energia. E assim também como uma cabocla do vento, não vai conseguir levar essa energia no vento. Então essa energia vai acontecer o quê? Ela vai ficar no terreiro, que é quando você sente a energia densa, sufocante. Parece que o teto está caindo. Você está tendo uma crise de confinamento. Você quer simplesmente fugir dali, porque as partículas elas estão muito grandes, elas não conseguem ser filtradas por ninguém, nem pelo seu chakra sexual, nem pelo próprio fluxo que existe no terreiro, que é a partir do fundamento, que a gente vai conversar sobre isso lá na radiação estabilizadora. Nada consegue filtrar. Eu tenho duas soluções. A solução mais simples sobre essa situação é o que geralmente acontece e acontecia
e eu acho que vai continuar acontecendo, que é as pessoas fazer a evocação do Ogum guerreiro de Umbanda, trazendo a radiação destrutiva de novo. Mas aí tem um problema, que você está fazendo um regresso na sua sessão. Então, quando você trabalha com uma energia branda, e essa energia branda ela se eleva para fazer um exercício que precisa de força, mas ela não atua com força o suficiente para finalizar com perfeição essa atividade, você vai ter que apelar para mais força. E aí você pode machucar os seus médiuns, você pode causar diversos acidentes energéticos, porque as pessoas vão cantar para algum guerreiro de Umbanda porque eles são vencedores de demanda, ou eles vão evocar os compadres, as comadres, os exus, as pombogiras, vai acontecer aquela capetagem doida, sonsa, que eu vejo muito terreiro fazendo, que é aqueles exus que vêm todo torto, que parece um carnaval, aí tem manifestação de quiumba, de zombeteiro, todo mundo começa a xingar, quebrar garrafa. Ou seja, a sessão ficou desequilibrada por falta de sabedoria. Quem rege a sabedoria? Radiação organizadora. A intenção ficou no meio do caminho. Somente usou a força, não usou a inteligência divina. Então deu tudo errado. E é o que os terreiros mais fazem. Qual é a forma correta, então, de agir numa situação dessa? Tá tudo bem. Qualquer uma entidade, ela pode tentar fazer uma situação que exige força e ela pode falhar. Por isso que eu falo, entidades são seres humanos sem corpos. Elas podem errar. Mas se a intenção dela foi em ajudar, ela está certa em tentar. É melhor você tentar salvar alguém do que vê-la morrer e não fazer nada. Contudo, com um pouquinho mais de sabedoria, ela consegue fazer sem machucar ninguém e ainda salva uma vida. O que você precisa fazer? Então você precisa evocar a linha da justiça. Por isso que é a linha da justiça. Ela vai fazer aquilo que é justo, equilibrado, equivalente à situação. Então você vai pegar uma situação que começou fria, que é uma gira de preto velho, de criança, de baiano e tudo mais, precisou de uma ação forte, então ela, do frio, ela foi pro morno, ela começou a esquentar, só que ela não teve situação, força para ir adiante. Ela falhou no meio do caminho. Ela não conseguiu esquentar. Por que ela não consegue esquentar? Por causa da tolerância. Vai ter entidades que vai ter tolerância, elas não vão esquentar. Cigano não esquenta, criança não esquenta, não adianta, eles não vão atuar com energias densas, não vai acontecer. Eles têm tolerância. Mas quem é que não tem essa tolerância e ainda pode permanecer junto com essas entidades, que é o famoso cruzamento de linha? A linha da justiça, que é esses caboclos de pedra, os caboclos de Xangô ou os falangeiros de Xangô. Gente, é chato ficar tentando explicar algumas coisas. Quando a gente fala caboclo, não é o caboclo de pena que solta a flechinha, não, tá? Caboclo é uma nomenclatura para ser humano, para brasileiro, para ancestral brasileiro, tá bom? Quando a gente fala o caboclo da linha de Tupã, que é aquele que solta a flechinha, que simboliza os indígenas, esse é o caboclo de pena. Então, o caboclo de Xangô, ou o caboclo de pedra, o encantado de pedra, o caboclo de São Jerônimo, ou São Jerônimo, o Zaze, chame como você quiser, ele é uma força encantada, ou seja, que vai atuar somente para o terreiro, ele vai vir, vai fazer a sua função e vai embora. Qual é a função que ele vai fazer ali naquele momento ímpar, nessa situação bem específica? Ele vai pegar esses blocos de energia que a entidade não conseguiu quebrar, e ela não pode ser quebrada por causa que não pode chamar algum guerreiro de Umbanda, senão esquenta demais e a entidade presente não aguenta, vira um caos, vira uma bagunça, desequilibra o terreiro. Ele vai pegar esses blocos inteiros, sem quebrar, para não fazer confusão, e vai levar para o Congar oculto, fundamento de terreiro.
que nós vamos estudar lá na radiação estabilizadora. E é lá, naquele lugarzinho ali, que essas energias vão ser trabalhadas pelas forças implantadas dali. Por isso que terreiro tem que ter fundamento. Quem fala, fundamento de terreiro é balela. Fica sem, então. Fica sem. Mas quem tem, sabe o poder que exerce na nossa gira. E as entidades, quando elas têm as ferramentas para trabalhar, elas trabalham. Então, nessa configuração, o caboclo de pedra, o encantado de pedra, ele chegou, pegou essa massa de energia sem quebrá-la, para não causar confusão, levou para esse lugar específico no terreiro e deixou lá. Pronto, eu liberei o ambiente, a minha entidade que está ali tentando fazer a atuação dela vai ter espaço agora para atuar, porque eu limpei o ambiente, ela pode voltar a ser suave. Ou seja, ela não precisou esquentar. Ela voltou para o seu fluxo normal. Assim, não vai ter manifestação de quiumba, não vai ter médium passando mal, não vai ter quebração de garrafa, não vai precisar manifestar Exu, Pombogira, Diabo 4, nada disso. A Umbanda, ela é branda. Você manteve tudo dentro da justiça, tudo equivalente, tudo morno, aconteceu como deveria acontecer porque a intenção era ajudar. Diferente disso é desequilíbrio. Você foi para os extremos, você se desequilibrou. Por isso que a linha da justiça é a linha original dessa radiação, pois ela mantém tudo como deve estar, organizado. Ela simplesmente organizou, ela não quebrou, ela não transmutou, ela não transformou, ela não pegou a energia rosa e transformou em borboleta. Não. Ela só pegou e organizou os bloquinhos, abriu espaço para uma nova atuação. Essa é a manifestação dessas entidades. Gesley, como é que eu faço para evocar essas entidades? Cantando. Quem canta, encanta. Por isso que a Umbanda é cantada para encantar as energias. Como eu expliquei anteriormente. Cada linha vai cantar para o símbolo dessa força. Quem é que se oculta por trás de São Jerônimo? Organizadora. Por trás de Xangô. Organizadora por trás de Zazi. Organizadora por trás de Sumé. Organizadora. Como você está vendo aqui no nosso gráficozinho, a entidade, então, ela vai se manifestar da organizadora para o quente, mas ela está indo para o lado masculino. Pronto, resolveu, organizou. Então, eu tenho duas linhas manifestas através do poder do intersexo. Essas são as três formas fundamentais da radiação organizadora se manifestar no terreiro. Primeiro, com as linhas que organizam as radiações. Como exemplo, Tarimã, Yorimá e Ori, marinheiro, preto velho e criança. Segundo, pela linha de Egunitá, a sabedoria, pegando a energia pegando a energia morna e indo para a branda, para a fria. Ou a linha da justiça, pegando da morna e indo para a quente, para que as coisas se organizem, sem quebrar energia nenhuma. E assim você mantém tudo no seu fluxo. E aí, nós temos essa oportunidade de falar um pouco mais sobre essa questão do tal do sincretismo, essa coisa toda que mexe com o coraçãozinho dos sensíveis, né? Então vamos lá. A radiação organizadora, por ela ser intersexo, ela pode ser ela na sua forma original, ou ela pode performar a energia masculina destrutiva se esquentando, ou performar a energia feminina se esfriando. Então, ela vai fazer isso para manter o controle de temperatura, de vibração das radiações. E para isso, nós temos o símbolo do casal, Xangô e Oiá, Juraraçu e Sumé, Zazi e Matamba, São Jerônimo e Santa Bárbara. Sempre nesses casais, eles sempre vão trazer os mesmos aspectos. Ambos são neutros em suas ações. Ele domina o fogo e ela o vento. Ele é viril e justo, ela corajosa e sábia. Juntos, representam a função perfeita da radiação organizadora. Esse ocultamento
São Jerônimo e Santa Bárbara devem estar unidos no altar, pois representam esse saber de equilíbrio, sabedoria e força. Então, quando eu tenho aqui no meu altar a Santa Bárbara e o São Jerônimo, eu estou lembrando disso aqui, ó, o casal da ordem e da justiça. Eu estou lembrando que um é fogo e o outro é água. E no meio eu tenho o equilíbrio da força. O fluxo está acontecendo o tempo todo entre a sabedoria e a estabilidade. Nós vamos estudar lá na conscientizadora e na estabilizadora. Ou seja, o equilíbrio do meu congá, para o meu congá não tombar, não haver confusão, os dois estão separados, os dois extremos estão separados, o fogo e a água. A sabedoria e a ação estão separados, mas o movimento entre os dois vai fazer com que a intenção dessa configuração aconteça com maestria. Isso vai lembrar todos ali sobre essa harmonia entre o masculino e o feminino, entre o quente e o frio, entre o positivo e o masculino, entre a coragem e a virilidade, a sabedoria e a justiça, e assim sucessivamente. Basicamente os opostos, né? Então, é muito importante termos isso aqui lembrado, porque a configuração de um altar é a simbologia da sabedoria oculta. Por isso nós fazemos ocultamento, porque quem olha não entende, mas quem está lá dentro sabe o que está por trás de tudo isso. Você vai conseguir colocar os símbolos que você quiser aqui? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas aí cada um faz do seu jeito. A minha função aqui é somente ensinar e não julgar ninguém. A não ser os ladrões. Os ladrões eu julgo sim. Então, está aqui uma dos porquês, né, dessas figuras aqui no altar. E aqui uma curiosidade. São Jerônimo viveu entre os mosteiros por temer seus próprios desejos, mas tornou-se referência em justiça e sabedoria, escrevendo grande parte das leis do Vaticano. Um leão o acompanha nas imagens por representar sua coragem e um episódio em que salvou o animal da morte injusta. Na visão indígena, o deus Sumé representa esse mesmo arquétipo entre Tupi e Guarani, o portador da justiça, da ordem e do conhecimento culinário e social. Então, esse símbolo que carrega Zaze, Xangô, São Jerônimo e Sumé são símbolos que estão falando da mesma coisa. A luta para se manter em ordem, consciência e sexualidade. Xangô é um homem viril. Zaze é dito como o ato viril da natureza, porque Zaze é o raio. Então não tem nada mais viril do que o raio na natureza, que é natural. São Jerônimo foi um homem que lutou contra a sua sexualidade, era um homem muito viril, então ele se isolava para que ele não pecasse. Sumé também está ali na mesma casa. E eles acabam por representar a justiça, aqueles que olham para a sociedade e tentam organizar. Por exemplo, São Jerônimo ajudou a organizar as leis do Vaticano. Ainda até hoje é muito utilizado o conhecimento de São Jerônimo para decidir coisas no Vaticano. Foi um grande estudioso, tal. Xangô também, Sumé também. Sumé, ele é dito como grande civilizador de algumas comunidades Tupi e Guarani. Então é aquele que trouxe conhecimento. E assim vai. Então são todos símbolos de homens que lutaram contra a sua própria sexualidade e organizaram um mundo que estavam vivendo em seu tempo. Ou seja, foram úteis para a sociedade no tempo que viveram. É só uma curiosidade aqui para vocês. E aqui também tem uma questão. Tem dois aspectos que eu vou trazer nessa aula que eu não trouxe nas demais e não vou trazer nas próximas, porque são coisas que você vai encontrar no livro. Mas eu achei interessante trazer aqui agora para você saber que isso é possível e que você vai encontrar isso nos livros e talvez em alguns cursos também que eu dou por aí. Eu já fiz tanto curso, gente, que eu já me perco um pouco, tá? Por isso que é importante você estar em contato com a gente no WhatsApp, no Instagram,
e também aqui no nosso site, para você ficar por dentro das coisas que eu faço muita coisa para ajudar vocês e eu me perco às vezes, tá bom? Então vamos lá. 2 aspectos que é importante. Os dons gerados pelas radiações. Cada radiação gera uma quantidade de dons mediúnicos que você pode desenvolver e também perfis de pessoas que são regidas por essa radiação. Nós nascemos sobre a regência de radiações. Então, quando você vê que você tem aspectos de uma radiação e você sabe que essa radiação gera aqueles dons mediúnicos, então é capaz de você desenvolver muito bem aqueles dons se você treinar, se você buscar o conhecimento neles. Então, por isso que é importante a gente observar isso aqui. É uma coisa que você vai encontrar nos livros. Eu só vou passar nessa aula, nas próximas eu não vou passar, que aproveitando que a gente já ultrapassou o horário mesmo, né? O que é um peido para quem tá cagado, né? Então, vamos só finalizar com essas 2 informações. A radiação organizadora vai gerar 2 dons principais. Psicografia, que é escrever por inspiração espiritual. Exemplo, Moisés, com os 10 mandamentos, né? A gente esquece que Moisés foi um médium que psicografou os 10 mandamentos, e fora o livro de Levíticos, o livro de Ministros e tudo mais. Também podemos citar o Chico Xavier, né? E muitos outros dentro das escolas de kardecismo que atuam com psicografia. É um dom mediúnico que nasce da radiação organizadora. Por isso que essas entidades, deidades que atuam como símbolo dessa organização também estão sendo simbolizadas sempre com livros, com penas, com pemba, porque pemba significa registro. Então, sempre vai estar ali. E a psicofonia, escutar vozes espirituais e manter diálogo com entidades. Isso aqui é muito importante porque o que se psicografa, aquilo que se registra, não vem só por intuição, vem pelo ouvir também. Então, às vezes, a sua consciência não está na mesma vibração, porque a consciência está na vibração feminina, mas a audição está na vibração masculina. Então, você pode estar nesses 2 campos aí. Ou você está se inspirando, criando a partir dessa imersão ao mundo espiritual, ou você está ouvindo, você está captando, e aí você está transmitindo a partir da sua escrita. Então, são esses 2 dons que podem ser manifestos em você através da radiação organizadora. E aqui um perfil de pessoas que podem ser regidas por essa radiação organizadora. O que isso tem a ver? Isso aqui é muito interessante para quem se aprofunda e quer ajudar os seus médios. Então, as folhas que aquela radiação domina, as linhas, por exemplo, se a pessoa é regida pela radiação construtiva, é capaz que ela tenha dificuldade de incorporar algum guerreiro de Umbanda, porque algum guerreiro de Umbanda é original da radiação destrutiva. As 2 são opostas. Então pode dizer que haja dificuldade. E assim vai. Aprendendo a radiação, você vai aprender a ler e a ajudar o seu médium quando você descobrir isso aqui. Vou dar o exemplo aqui do perfil, então, da pessoa que é regida pela radiação organizadora. São pessoas reflexivas, em constante transição e busca de sabedoria e força, possui uma sexualidade equilibrada, senso de justiça, coragem silenciosa e uma inteligência que se manifesta nas entrelinhas. Sabem organizar ambientes, grupos e ideias. Podem ser discretos, mas são poderosos quando agem. Então é o aspecto de uma pessoa branda, né? Uma pessoa que ela está presente, ela pode pender para algo muito sutil, muito delicado, ou para algo muito forte, muito bruto, só depende da situação. Espero ter ajudado a você a compreender melhor sobre a radiação organizadora. Falo, não é fácil, eu sei que não é fácil. O que nós estamos fazendo aqui é quebrar a roda de um sistema que foi feito para nos enganar dentro da nossa tradição. Muito desse conhecimento foi nos roubado, então a gente tem que nos desconstruir
do que as federações espíritas, os kardecistas, os candomblecistas infiltrados na Umbanda e na Quimbanda, os esotéricos, satanistas, luciferianos infiltrados na Umbanda e na Quimbanda, colocaram para nós como norma, porque eles de fato nunca entenderam o que, que nós fazíamos lá na Macumba, lá na Cabula, lá no Calundum. E quando a gente traz isso à tona, a gente tem que quebrar a roda e refazê-la. Então, o que, que eu estou fazendo aqui é organizando os pensamentos. Quem é que vai construir o futuro é você. O que, que você vai fazer com essas informações, só você sabe. A minha função é quebrar essa roda de maldição que esse povo criou para nós, de uma umbanda, de uma tradição de macumba cheia de pessoas ignorantes porque não têm informação, e aí acham, pensam, concluem qualquer coisa somente pela intuição das vozes na sua cabeça, enquanto o conhecimento legítimo que os nossos ancestrais indígenas e africanos trouxeram para nós foi se perdendo pela ignorância daqueles que realmente eram maldosos que fizeram isso conosco, tá bom? Então, eu estou passando para você a organização que eu gerei desse conhecimento. Agora, se você vai construir algo bom ou ruim, só depende de você. Mas pensa bem, é melhor você registrar o seu nome na história positivamente. Porque assim como hoje nós falamos e lutamos contra Rubens Saraceni, Alexandre Comino, Mata e Silva e mais um monte de gente aí, não queira ser você essa próxima pessoa. Pegue essa onda que está surgindo agora de transformações, de reorganização dos pensamentos, de culto, e faça algo positivo com isso. A responsabilidade é somente sua e isso faz parte da sabedoria divina. Um gunzo a todos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo, ver se tem alguma coisa útil aqui para nós. Boa tarde a todos, né? Agora que eu vou dar boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Martim, boa tarde. Sacerdotisa Maria Caveira, boa tarde. Azul, amarelo e vermelho são cores que aparecem em imagens e quadros de caboclos. Tem alguma relação? Claro. Os caboclos estão relacionados à base da existência dessa cosmologia na própria Umbanda e na própria Quimbanda. Então, quando a gente está remetendo a eles o tempo todo, eles são a base de tudo isso, ou seja, eles trabalham muito nessa questão divina. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre caboclos quando a gente vai falando sobre a radiação transformadora, mas essas cores estão presentes ali para nos lembrar, sim, dessa base divina da criação. Carla Silva, boa tarde.